Boa tarde com Jesus. Boa tarde. Paz a todos os irmãos que estão ligadinhos nessa live de culto ao Senhor, nessa tarde de quarta-feira. Hoje é dia 1º de abril, no qual estamos aqui buscando a face do Senhor. 15 horas e 15 minutos, 15 horas e 18 minutos no outro relógio. E louvamos o nome do Senhor por mais um dia de vida. Paixão, Sandra, Deus abençoe. Luizinho já entrando aí. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Paixão, pastor Gabriel, pastora Lúcia, os irmãos que estão aí à busca, da face do Senhor junto conosco, buscando a presença do Eterno. E louvamos o nome do Senhor pelos feitos portentosos nas nossas vidas, Que o Senhor continue a operar grandes coisas nas nossas vidas, nas suas vidas, nesse período tão de dificuldade que estamos passando, no qual iremos, ser vitoriosos em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. A presença do Eterno, está sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Queremos louvar o nome do Senhor pelo dia de hoje. Seja muito bem-vindo, seja alcançado pelo amor de Deus, seja alcançado pelo poder do Senhor, que você venha receber uma instrução do Senhor, para que você venha ter saúde, venha ter vida, para que você venha ter a graça de Deus sobre todas as coisas, o qual você domina. Que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha repreender toda dificuldade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela no âmbito da saúde, da proteção, seja ela no âmbito financeiro. Que o Senhor venha estar dando um sustento para a sua vida, viu, meu irmão, minha irmã? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos estar louvando o nome do Senhor, vamos estar agradecendo o nome do Senhor nessa tarde, recebendo a instrução dEle para as nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, pelos teus feitos portentosos nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por ter, ó Pai amado, querido, dado instrução para que possamos lidar com as situações adversas nesse período tão de dificuldade, de epidemia, Senhor, de reclusão, momento de, ó Pai amado querido, de temor, de tremor, de medo, de dificuldade, Senhor. Senhor, venha nos sustentar, porque, Senhor, sabemos que isso é momentâneo, Senhor, é leve e passageiro, e vamos, ó Pai amado querido, vencer tudo isso e voltar à nossa vida, às nossas atividades, ó Pai, normais e naturais. Em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Pai, te louvar, Senhor, e pedir que, ó Pai amado querido, o Senhor venha nos dando a capacitação, ó Senhor, espiritual para lidar com a ansiedade, as dificuldades atuais. Que o Senhor venha operar, Senhor, nas nossas vidas, nesse momento tão difícil, nesse momento de tantas, ó Pai, deficiências, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso emocional, Senhor, para que possamos, Senhor Todo-Poderoso, não desfalecer, Senhor, durante esses dias difíceis que estamos vivendo. Que possamos, Senhor, ser alimentados através da Tua Palavra, ó Pai, nesse momento, através, ó Pai, da tecnologia da rede social. Mas sabemos, Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor tem preparado um tempo para que possamos, ó Pai amado querido, voltar, retornar a louvar o Teu santo nome na Tua casa, lugar que o Senhor tem preparado, ó Pai, de vários tempos, desde o antepassado, Senhor. O Senhor tem preparado para que possamos, Senhor, nos reunir para Te adorar.
e que nada, ó Pai, venha ser impedimento para isso, Senhor. Que possamos, Senhor Todo-Poderoso, buscar a Tua glória, a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor. Que as barreiras ao Senhor que insistem a impedir, Senhor, sejam postas por terra, Senhor. Que as dificuldades, Senhor, que insistem, ó Pai, em atrapalhar, ó Pai, venha ser posta por terra. Que o Seu nome venha ser glorificado, exaltado, ó Pai, nessa tarde de hoje. Em nome do Senhor Jesus, consagramos ao Senhor as nossas vidas, consagramos a Ti as nossas famílias, consagramos a Ti, ó Pai, esse momento, ó Pai, de ministração da Tua palavra, de ministração, ó Senhor, ó Pai, da Tua direção, através, ó Pai, da profecia da Tua palavra. Que possamos ser direcionados pelo Senhor, que todo engano venha a ser posto por terra, Senhor. Que todo e qualquer tipo de contaminação venha a ser posta por terra. Que possamos, Senhor, ser direcionados somente pelo Senhor. Que o espírito de engano venha a ser removido, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o espírito, ó Senhor, do aproveitamento para trazer transtorno nesse período de dificuldade venha a ser posto por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que toda condição, ó Senhor, que possa, ó Pai, trazer algum tipo de aproveitamento para trazer algum dano espiritual, Senhor, ó Pai, financeiro, ó Pai, de saúde, Pai, para os Teus filhos, venha a ser removidos. Que possamos ser cheios da Tua presença, que possamos ser cheios, ó Senhor, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça. Te louvamos nessa tarde no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Já vou passar para a pastora Lígia. A Mandinha está descansando hoje, né? Tirando um cochilinho depois do almoço. E a pastora Lígia está com a oportunidade de estar trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas agora. Amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Boa tarde com Jesus. Queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele está nos dando, né? De estarmos reunidos na presença dEle, glorificando e exaltando. Também quero agradecer a você que está presente, que está nos dando a permissão de entrar, né, dentro da tua casa ou no seu trabalho, onde você estiver, que você parou para ouvir, né? Nós queremos agradecer ao Senhor, porque você tem parado para assistir, parado para ouvir a direção do Senhor. Deus abençoe os irmãos que já estão aparecendo aqui, a Dani, a irmã Sandra, minha tia Dolores, Tamires, a Leia, o pastor Gabriel, o Luizinho está aqui conosco, Sandra Galter. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe, né, para os seus amigos, porque para hoje Deus tem uma palavra para nós, né? E essa palavra é para hoje, ela não é para amanhã. Eu e o pastor, nós estávamos comentando sobre um sonho que ele teve e algumas direções, né, que ele teve, e assim a gente pode entender que muitos vão se aproveitar desse momento, dessa comodidade que está sendo, né, cultuar em casa. Muitos vão se aproveitar dessa comodidade e talvez nem queiram voltar para a igreja, porque às vezes é cômodo, né, a gente tá servindo o Senhor em casa, parar um pouquinho os nossos afazeres e ouvir a palavra. Às vezes é cômodo isso, né? Porque você tem que parar tudo durante a sua noite e lá se dedicar. Mas saiba, irmãos, que para hoje Deus preparou essa oportunidade através, né, da rede, da internet, para nós estarmos cultuando junto. Mas nós cremos também que o Senhor tem nos preparado um retorno, né? O Senhor tem nos preparado um retorno no qual a gente vai ficar juntos novamente. É isso que nós cremos, né? Que o Senhor tem preparado, e que isso não venha a ser motivo, né, pra gente não querer cultuar o Senhor, porque hoje a gente está usando dessa ferramenta, mas em breve nós estaremos juntos. Tio Armandinho foi descansar um pouquinho. Ele ficou despreocupado, porque já tinha falado com a senhora, né?
Daí ele foi dormir um pouquinho. Mas ele falou que na live à noite ele vai estar presente. Vamos ver se ele acordar até a hora da live terminar e ele louva o Senhor. Mas ele foi descansar um pouquinho. Tá bom, meus irmãos? Vamos abrir comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Quero fazer menção da palavra, uma palavra bastante conhecida, né? São palavras conhecidas que nós estamos trazendo. E o Senhor tem nos dado, assim, direção, revelação da palavra, dessas palavras que nós estamos acostumados a ouvir, mas que para esses tempos nós não temos visto a palavra da forma que nós estamos vendo hoje, né? 2 Reis, capítulo 5, eu vou ler aqui no computador porque eu gostei dessa versão aqui, que diz assim, Versão NVI, né? Versão NVI, que diz assim, NTLH. Ah, não. Atualizada na linguagem de hoje, né? Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que ele levava dizia assim: essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Então o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que sou Deus e que tenho o poder de dar vida e de tirá-la? Ele está querendo briga? Ele pergunta: ele está querendo briga? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Mas Naamã ficou zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Somente até aqui por enquanto, irmãos. Então, uma passagem que nós bem conhecemos, né? E sempre falamos sobre uma dificuldade que está ali encoberta, que ninguém sabe, que as pessoas não sabiam que o rei, que o Naamã estava doente, que ele tinha lepra por baixo das suas vestimentas. Mas lendo o texto nessa linguagem, a gente vê que a doença que ele tinha, a enfermidade que ele tinha, irmãos, não era... Vira um pouquinho pra cá, assim. A enfermidade que ele tinha, irmãos, não era algo que estava escondido. Não era algo que as pessoas não soubessem. Porque a menina vai falar para sua patroa: quem dera, né, ele pudesse ser levado, quem dera
Como que é lá no versículo 3, né? Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Aqui eu já tiro algumas lições sobre Naamã. Naamã era alguém que estava doente. As pessoas da sua casa, do seu convívio, sabiam sobre essa enfermidade, mas tudo indica que ele não era alguém que era mau. Porque a menina, ela vai falar com amor. Ela vai falar: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Alguém, irmãos, que é ruim para o outro, alguém que não se importa, alguém que não está nem aí para princípios e para outras pessoas, não iria chamar a atenção de alguém que quer o bem. Aqui a gente tira uma lição de que esse homem, ele era alguém que era bom, que ele era alguém, pode passar aqui, ó, que aqui fica bom. Ele era alguém que ele cativou aquela menina e ela gostaria que ele recebesse de Deus, através do profeta, a cura para aquela doença. E daí o versículos a seguir vai dizer que essa informação chega até Naamã. Provavelmente a sua esposa falou, né? Olha, Naamã, aqui a nossa empregada, a nossa escrava, essa menina que está conosco, ela diz que lá em Samaria tem um profeta que poderia te ajudar. Então Naamã, ele corre, leva essa informação até o rei e ele pega e pede para que o rei ajude ele. O rei escreve uma carta apresentando a Naamã e fala para o rei, que é para o rei providenciar a cura para esse general. Mas quando o rei de Samaria lê aquela carta, ele entende aquilo como uma afronta, porque o rei o rei da Síria, ele manda uma carta para o rei de Israel, como se o rei de Israel tivesse o poder, ou se o rei de Israel fosse algum profeta e pudesse trazer a cura para Naamã. Quando ele lê aquela carta, ele já logo rasga suas vestes e ele fica indignado, porque ele sabe que ele não vai poder fazer nada por aquele oficial. Ele sabe que ele não será capaz de fazer nada por aquele oficial. Mas a palavra vai nos dizer que Eliseu, sabendo do acontecido, talvez por intermédio do próprio Deus, ele pede para que Naamã vá até ele. Só que quando Naamã chega, a mensagem é entregue não a Naamã, mas aos homens que estão com ele. É dito para que ele vá até o rio e que ele mergulhe por 7 vezes. Naamã sai muito bravo daquela situação, porque o profeta nem olhou para ele. O que Naamã esperava era que o profeta colocasse as mãos sobre ele e que ele fosse curado. Vamos ler lá no versículo 11, que fala assim: mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Pode tirar se quiser. Então, Naamã, ele vai ficar indignado com isso, porque o profeta não saiu para falar com ele, o profeta nem sequer orou ao Senhor pela vida dele, e só foi dando ordens para que ele agora fosse, se ele quisesse ser curado, que ele fosse até o rio e mergulhasse. Só que ele olha para a condição do rio, ele acha que o rio é sujo, ele começa a colocar vários obstáculos
para que ele não entre dentro daquele rio, para que ele não venha, né, a entrar naquelas águas escuras. Observe, irmãos, que o que Naamã queria era algo fácil, algo rápido, que não lhe custasse muita coisa, porque ele se apresentou com pratas, ele se apresentou com bens, ele foi levando, né, vamos dizer assim, foi levando dinheiro, ele foi levando alguma coisa ao profeta para que imediatamente, rapidamente, cessasse aquela enfermidade que estava sobre ele, né? Ele estava levando 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e mudas de roupas finas. Ele estava levando tudo isso juntamente com a carta até o rei da Síria. Então ele pensou assim: eu vou lá, pago pelo meu, né, pela minha cura e vou sair de lá curado e vou voltar para minha terra. Só que não era dessa maneira. E a forma com que Naamã pensava que as coisas tinham que ser resolvidas e feitas era algo, né, rápido, instantâneo. E às vezes na nossa vida é assim também, né? Nós queremos orar, queremos que a resposta venha logo, mas não é assim. Ele tinha que pagar um preço por isso. Aí ele ficou tão bravo, tão irritado, porque ele achava que o profeta ia orar por ele, que Deus já ia trazer cura sobre ele. Ele fala assim, no versículo 12: além disso, por acaso, os rios de Abana e de Farpar em Damasco não são os melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora bravo. Ele foi embora bravo porque ele quis ditar, ele quis mostrar como que poderia ser feito. Ele começou a dar palpites na forma que o milagre da vida dele poderia acontecer. Ora, para o povo de Israel, irmãos, ser leproso era algo que estava na lei, que a lei falava que o leproso não podia estar perto de outras pessoas, porque ficaria contaminado, seria como imundo. Um leproso não podia ter convívio com outras pessoas, o leproso tinha que ficar afastado. Mas essa lei, irmãos, quem seguia ela era o povo de Israel. Aqui nós estamos falando desse homem, Naamã, que ele não é israelita, ele não é alguém do povo de Deus. Ele está num lugar onde as pessoas não serviam a Deus, onde as leis de Deus para eles não valiam nada. Então, não tem como falar que Naamã escondia sua lepra. Naamã, ele não escondia sua lepra, porque eles serviam a outros deuses, eles adoravam a outros deuses. Então, para ele, pouco importava se ele estava imundo ou não, se ele podia ficar perto de pessoas ou não. Para ele, a condição que deixou ele leproso não era uma condição de pecado, era apenas uma condição de doença. A doença chegou, ele ficou doente e nada trazia cura sobre a vida dele. E às vezes nós vemos, né, as pessoas falando sobre a epidemia. Às vezes a gente vê pessoas pregando e falando, ou outras pessoas que têm mero conhecimento, ou até que tem muito conhecimento, diz que tudo isso que está acontecendo não é por causa do pecado. Não é porque não tem nada a ver com o pecado, são coisas da natureza, são coisas que acontecem. Mas, irmãos, nós servimos ao Senhor, nós servimos a Deus, nós sabemos que o nosso mundo, os países, eles estão corrompidos sim. Eles estão corrompidos sim. A prostituição, o adultério espiritual, ele tem sim entrado dentro de países, né? As pessoas têm deixado de adorar a Deus, têm adorado a homens. As pessoas têm deixado de servir a Deus e têm servido a homens. As pessoas têm deixado de cultuar a Deus e cultuar, irmãos, deuses estranhos. Então, para Naamã, para o povo dele, aquela doença não era algo que podia impedir as outras pessoas de estar com ele. Porque se fosse o caso, o próprio rei da Síria
poderia falar para Naamã: olha, já que você está doente, Naamã, você não vai trabalhar. Já que você tem essa enfermidade e a lei fala que os leprosos têm que ser separados, você não vai poder estar no meio do povo. Já que a menina sabia que Naamã estava doente, porque ela mesma fala sobre o profeta que tem lá em Samaria, já que a casa sabia da dificuldade dele, a casa mesmo iria estar separada de Naamã. As pessoas da casa não iam ter um convívio com ele, mas para eles era natural. Para eles aquela doença, embora fosse uma doença, não era algo que fosse considerado um pecado, não era uma doença cometida por um pecado. Para eles era algo normal, tomasse um remédio ia melhorar, mas a Bíblia não relata quanto tempo Naamã está assim. A Bíblia só relata que ele continuou fazendo o seu serviço, que ele continuou no meio do povo, que para Deus, pelas leis, não era aceitável. Porque esse homem certamente teria que estar separado da comunidade. Esse homem teria que estar separado de pessoas, não poderia estar no convívio delas. Então agora, essa menina, sabendo dessas coisas, ela vai sugerir, né, que como eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, porque ela sabia que aquela dificuldade, a causa daquela doença, só poderia sair da vida de Naamã através de Deus, só se Deus permitisse. Então Naamã vai. Quando ele chega, ele é surpreendido pela forma pelo qual ele é atendido. Não é porque ele é alguém importante, não é porque ele é um oficial, não é porque é alguém que trabalha para o rei, que está ali, né, fala com o rei, tem um contato com o rei, não é porque é alguém que foi levando presentes que o tratamento dele vai ser diferente. Então, a gente olha para a condição hoje das coisas que está acontecendo, não tem como não dizer que é por causa do pecado, que a terra se corrompeu. A terra se corrompeu, irmãos. A terra, ela está cheia de pecados. E há pessoas que dizem que as coisas são normais, que aquilo que é errado parece que é certo, porque era errado Naamã estar no meio do povo, era errado Naamã continuar trabalhando, era errado Naamã estar no meio da comunidade, mas para eles que não serviam a lei, para eles que não se importavam com a lei, tanto fazia se ele estivesse ali ou não. Para eles não tinha nada a ver, né? O demônio hoje que tem agido na vida de muitos, o demônio nada a ver, não tem problema, nada a ver. Então para eles não tinha nada a ver. Só que chegou um tempo que aquela doença estava incomodando Naamã. Então ele vai até o rei e diz: olha, foi chegado para mim essa informação, que lá em Samaria tem um profeta que pode me ajudar. Então o rei manda cartas para o rei de Samaria. E aí quando a carta chega lá, o rei de Samaria fica indignado, porque não é ele que pode fazer nada. Mas o profeta ouviu dizer sobre o que estava acontecendo, quem estava sendo levado até ele. Então quando Naamã chega, que ele não é bem atendido, né? Lá no versículo 9, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Aqui Naamã vai ficar desesperado, porque Naamã quer ser tratado diferente. Naamã acha que por ele ser alguém importante, o profeta deveria ter saído e ter colocado as mãos sobre ele, e aí a doença dele, né, sararia. Aquela doença ia ter cura. Irmãos, nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, nós estamos aqui entrando no seu lar, trazendo a palavra do Senhor nos tempos de hoje, nos dias de hoje, te instruindo, né? Trazendo uma palavra de Deus para sua casa, para sua família, reunidos no nome do Senhor Jesus, declarando a vitória, declarando a bênção, te ensinando, nos ensinando também, porque aprendemos demais.
Mas o passo a obedecer, a fazer aquilo que Deus manda, não é o profeta, não é quem está levando a mensagem que vai fazer por você. É você que tem que ir fazer. Naamã queria algo rápido. Naamã queria que o profeta fosse lá e colocasse a mão sobre ele e já declarasse a cura. Por quê? Porque Naamã talvez queria servir, Naamã queria trabalhar, Naamã tinha muitas coisas para fazer, Naamã estava com pressa, Naamã era alguém importante, queria estar ali comandando. Naamã queria algo rápido. Irmãos, quem que não quer sair dessa situação hoje rápido? Mesmo que esteja bom para você que está em casa com seu salário, recebendo mesmo assim, mesmo que seja bom para você, mas chega uma hora que a gente cansa de ficar sem fazer nada. A gente quer sair, a gente quer ver pessoas, a gente quer conversar com pessoas, né? A gente quer sair dessa situação e a gente quer que seja rápido. Mas só que, irmãos, nós precisamos entrar em oração. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual pecado que habita dentro de mim. Naamã mostra-se que era uma pessoa boa ao ponto da menina dizer que gostaria, porque quando ela diz, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Ela está dizendo assim, nossa, eu gostaria de estar fazendo alguma coisa por ele, mas eu não posso. Mas eu posso ensinar para ele que tem um profeta, que tem alguém que pode fazer alguma coisa por ele. Quando ela traz essa informação, há um despertamento nele. Ele quer ir, só que quando ele chega lá, ele pensa que ele já vai ser curado de imediato. E não. A Bíblia vai dizer que o profeta manda os seus empregados sair e falar com Naamã, para ele ir mergulhar 7 vezes que ele receberia a cura. Então, lá no versículo 13 fala assim, então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, ficar curado? Irmãos, tem muitas pessoas que não querem se lavar. Tem muitas pessoas que não querem a purificação do Senhor. Ela só quer o milagre. Ela quer o toque do Senhor, ela quer receber a cura, mas ela não quer se lavar. Aqui o Naamã, ele não queria se lavar. Ele não queria entrar naquelas águas, porque ele achava que não era preciso. Aqui a gente vê Deus trabalhando no coração de alguém teimoso. Alguém que acha que a vida é do jeito que ele acha que é e pronto. Aqui a gente vai ver alguém querendo usar a sua autoridade até mesmo para Deus. Querendo, dizer que como é que as coisas têm que ser feitas. Só que Naamã precisava entender que as coisas que estavam acontecendo com ele eram coisas espirituais. Porque quem é que explica que um homem entrar na água e mergulhar por 7 vezes seria curado? Que remédio que é esse? Quem aqui já foi curado porque entrou na água, mergulhou 7 vezes e foi curado? Nós não recebemos esse tipo de milagre. Não é assim que Deus opera hoje no nosso meio. Mas aqui Deus falou para o profeta, vai ser dessa maneira, vai ser do jeito que eu quero, você vai ter que se lavar. E Deus está falando conosco nessa tarde. Nós temos que nos lavar. Nós temos que entrar nessas águas sim. Que águas são essas, pastora? É a água que nos limpa, irmão, por dentro e por fora. Ali não ia ser as águas que ia limpar ele só por fora, não. Ali Deus estava mandando ele quebrar todo o orgulho que ele tinha. Ali Deus estava mostrando quem é que mandava e como que as coisas tinham que ser feitas. Não era porque ele era poderoso, porque ele era alguém importante, que ele que ia ditar as regras. Como eu estava dizendo, não tem outros rios aqui que eu possa me banhar. Eu tenho que me banhar logo nesses rios de águas escuras, de águas sujas. Será que não tem outros rios? Em outro lugar que eu possa fazer? As coisas não eram do jeito que ele queria que fosse.
né? Igual ele falou assim, o profeta não poderia sair aqui, colocar as mãos sobre mim, né? E declarar algo para que eu fosse curado. Tudo ele queria, né? Ele queria um milagre, mas ele queria ditar como que o milagre poderia acontecer. E não é assim. Não é assim. E por isso Deus falou para ele, é preciso se lavar. Por isso Deus falou para ele através do profeta Eliseu. É preciso ele se lavar. Porque Deus poderia ter falado para Eliseu, atende ele, recebe ele, declara a cura e pronto, ele vai ser limpo. Como tem muitas pessoas fazendo nos dias de hoje. Recebe a bênção, recebe o milagre, é tocado, né? Às vezes as pessoas levam uma foto, levam uma roupa, levam um currículo, recebe oração, a porta se abre. Benção, Pai, Deus abençoe, te amo. Recebe o milagre, depois vira as costas para Deus. Não tem ali uma experiência com Deus. Deus queria que ele tivesse tido uma experiência. Primeiro, qual foi a primeira experiência? Ter que se lavar. Ter que se lavar para que fosse purificado. Poderia ter se lavado uma vez, não é verdade? Tem muitas pessoas que acham que pela primeira vez já é limpo, já está limpo. Ele precisou de 7 vezes, irmãos. Quantas vezes necessário for, nós temos que descer. Por quantas vezes for necessário, nós temos que descer. O problema é que nós não queremos descer. O problema é que nós não queremos fazer porque achamos que estamos limpos, achamos que não há lepra em nós, achamos que não há nada que precisa ser limpo em nós. E ali Deus estava falando, irmãos, através dele descer, não é? Você vai ter que descer 7 vezes para você ser curado. E a Bíblia vai dizer que quando ele mergulhou pela última vez, no seu último mergulho, vamos lá, aqui no versículo... Tá, vamos continuar aqui. No versículo 14, então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, olha, alguém que volta, né? Para agradecer, alguém que volta reconhecendo que aquilo não foi feito por, né, intermédio de mãos humanas. Ele volta e diz, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. A não ser o Deus de Israel. Reconhecimento. Por quê? Porque quem não desce, quem não é limpo pelas águas do Senhor, quem não desce as 7 vezes, quem não desce a quantidade de vezes que for preciso, nunca vai reconhecer Deus. Nunca vai reconhecer que Deus está no meio da prova. Nunca vai reconhecer que Deus está no meio da enfermidade. Irmãos, Deus opera em tudo e em todos. E em todas as coisas, Deus sempre está operando. Deus sempre está operando. E aí ele vai dizer, ele volta, né? E diz, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus. Ou seja, eu não vivia por essa lei. Eu não vivia por isso. Eu achava que eu podia andar e ser alguém doente, estar com uma doença em mim, que eu não estava me importando se eu estava contaminando outras pessoas ou não. Eu não me importava. Para mim isso não estava nem aí. Eu só queria ser curada e pronto. Mas agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aí ele vai falar assim, aceite um presente meu, por favor. E Eliseu vai responder, jurei pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Todo presente que Naamã levou, ainda assim, Naamã quis ser grato, quis, né, oferecer aquilo. Só que quando Naamã saiu da casa dele, ele já saiu com a intenção de estar pagando aquilo que o profeta ou alguém fosse fazer por ele. Então, quando o profeta diz, eu jurei a Deus que eu não aceitaria, Deus já tinha também falado com o profeta o que iria acontecer. E
E que aquilo não mexesse com o coração do profeta, que aqueles presentes não fossem, né, encher o coração do profeta. Porque o que o profeta precisava era ter Deus na vida dele. Se o profeta aceita aqueles presentes, ele vai perder o quê? A intimidade dele com Deus. Agora ele não vai mais ser um profeta, vai ser só um adivinhão. Alguém que adivinha, né? Ele vai perder a intimidade que ele tem com Deus, porque foi Deus que revelou, foi Deus que deu orientação. Agora, se ele aceita aquele presente, se ele aceita aquele suborno, Deus sai da vida do profeta. Deus sai da vida do profeta, e quem vai habitar na vida do profeta não vai ser mais Deus. Deus vai ser espírito adivinhão. Lembra quando nós falamos lá em Atos sobre a mulher que dava lucro aos seus senhores porque ela era adivinha? Quando Paulo e Silas passou na cidade, ela gritava que vinham homens, né, que serviam ao Deus Altíssimo, que eram homens de Deus. Quem que estava habitando na vida dela era o Espírito de Deus? Não, era espírito imundo. Paulo e Silas, né, ficam ali incomodados com aquilo, ora para ela, repreende o espírito que está habitando na vida dela, fazendo ela adivinhar, e aí por causa dessa libertação os dois são presos. Ou seja, quem que adivinhava não era o Espírito de Deus que estava nela, mas era o espírito maligno. E se o profeta aceita todos esses presentes, Deus ia sair da vida dele. Porque, irmão, nós temos que crer que Deus é quem cuida de nós. Nós temos que crer que é Deus que nos sustenta. O profeta não tinha falta de nada. Porque se ele entrasse em algum lugar que estava tendo fome, Deus sustentava ele. Deus preparava alguém para ajudá-lo. Então, o profeta, o homem de Deus, aquele que serve ao Senhor, de nada ele tem falta, porque Deus sempre vai preparar situações para que ele seja abençoado. Vamos continuar lá. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Veja bem, se o profeta aceitasse os presentes que Naamã estava levando, ele não ia continuar essa fala, acreditando que aquela terra onde ele estava era um lugar santo. Ele não ia pedir para o profeta permitir ele levar a terra de lá para a cidade dele. Ou seja, eu quero levar Deus, porque ele acreditava que o que estava habitando naquela cidade, naquela terra, era Deus. Então ele queria levar para a casa dele. E o que falta é isso, irmãos. As pessoas receber milagre, as pessoas receber a bênção de Deus e levar Deus para casa. As pessoas acham que ela pode dar uma oferta, que ela pode dar um dinheiro, que ela pode dar um carro para um pastor, para um missionário, porque o missionário foi lá, orou, o milagre aconteceu. Um dia, irmãos, eu e o pastor, nós nos sentimos tão incomodados. Fomos na casa de uma pessoa orar por ela, e nessa época a gente estava sem carro. E quando nós chegamos lá e oramos pela pessoa, ela falou assim: nossa, Deus abençoe, eu vou dar um dinheiro para vocês pegar um táxi. Daí nós dissemos: não precisa de táxi, nós vamos embora de ônibus mesmo. Ela: não, esse dinheiro aqui é para vocês pegar um táxi. Pega um táxi e vai embora. Eu falei: não, nós não quer, a gente não quer e a gente não quer. Não, então vocês vão pegar esse dinheiro aqui, então vai ser uma oferta para a igreja. Era para a igreja, né? Vai ser uma oferta para a igreja, vocês não podem recusar porque não é para vocês e tal. Quando nós chegamos no ônibus, irmãos, se eu não me engano, tinha R$300 para ir embora. Ela tinha dado R$300 para pagar um táxi da casa dela até na nossa casa. E aí no caminho mesmo eu já liguei para ela. Falei assim: olha, né, eu sei esse ato e tudo, mas nós nos sentimos mal. Parece que a gente
cobrou o que a gente fez, e a gente não fez isso, a gente fez por amor, né? Por amor à obra, por amor a Jesus, por amor a você. Ela, não, pelo amor de Deus, não me interprete mal, não foi isso que eu quis causar, eu sei que vocês não são assim, eu sei que vocês não são mercenários, eu sei que vocês não fazem a obra por dinheiro e tudo, mas aquilo causou algo assim, sabe? Que doeu em nós, parecia que a pessoa estava pagando para você fazer aquilo, e é muito triste isso. Eu imagino quando o profeta sentiu isso também, que aquele homem chegou lá com o seu dinheiro, achando que poderia comprar a sua bênção, que compraria o seu milagre. Se o profeta tivesse aceitado algum dinheiro dele, se tivesse aproveitado daquela situação, o Espírito de Deus não estaria sobre a vida de Eliseu mais. Deus certamente não teria escolhido ele para ser o sucessor de alguém que foi, né, uma potência nas mãos do Senhor, que foi Elias. Deus não tinha dado unção dobrada sobre a vida dele. E no diálogo que eles têm, ele não teria pedido para levar a terra, achando, né, assim, essa terra é santa, né? Eu quero levar essa santidade para dentro da minha casa. O que as pessoas fazem é isso, vão lá, deixam as suas ofertas, deixam lá os seus dinheiros, os seus bens, mas não leva Jesus para casa. De nada adianta você receber uma cura se você não levar Deus para dentro da tua casa. De nada adianta você ser tocado, você ter um quadro de saúde mudado, se você não levar Jesus para dentro da tua casa. De nada adianta, irmãos, se hoje acabar com toda essa pandemia, vier a cura, se você não levar Jesus para dentro da tua casa. Se você quiser continuar a ficar aí prostrado, servindo o Senhor aí, através do Facebook. De nada adianta se você não entender que Jesus, ele te tocou, que Jesus muda, que Jesus liberta, se você não levar ele para dentro da tua casa. Aqui o Naamã, ele pediu a terra, porque ele falou assim, eu vou embora daqui, mas eu preciso levar a santidade para dentro da minha casa. Eu preciso ficar perto disso que é Deus de verdade. Que é Deus de verdade. Porque agora sim eu sei que não existe outro Deus, que só existe esse Deus. Então ele leva para dentro da casa dele. Ele foi buscar um milagre, o milagre aconteceu, ele mergulhou 7 vezes, a cura veio, mas ele sabia que era necessário algo além disso. O que as pessoas precisam entender hoje é que é necessário, é preciso algo, além de ser tocado, além de ter, né, uma condição mudada, uma porta aberta, uma cura, uma libertação, é preciso Jesus também estar dentro da casa. Porque senão você vai voltar a se corromper, vai voltar a fazer tudo errado. E com tudo isso que está acontecendo, hoje, se nós não entendermos que é necessário Jesus estar na casa, que é necessário Jesus estar nas nossas vidas, nós vamos perecer novamente. Nós vamos perecer novamente, irmãos. Se não entendermos hoje que o Senhor está nos moldando, que o Senhor está mostrando, né, um caminho diferente, uma história diferente para as nossas vidas, nós vamos ser tocados hoje, curados hoje, e amanhã nós vamos nos corromper de novo. Aí diz lá em 2 Crônicas, vamos ler, 2 Crônicas, que está sendo muito mencionado sobre essa palavra. Como essa palavra tem sido ministrada nos últimos dias. É 2 Crônicas? 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias tem que ter o reconhecimento
tem que ter o reconhecimento que nós precisamos dele, que nós somos pecadores, que nós nos corrompemos, que nós somos adúlteros, que nós trocamos Deus por causa de outras coisas, que nós deixamos a Deus por causa de outras coisas, por causa do não tem nada a ver. Eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Muitos usam, irmãos, essa palavra para dizer: eu vivo pela graça, eu já sou salvo, porque eu já aceitei Jesus. Aí acha que não precisa andar no caminho da santidade, acha que não precisa ter uma comunhão com Deus, porque uma vez que aceitou Jesus, o nome já está escrito no livro da vida e pronto, não preciso ter manutenção na minha vida, porque já sou salvo. Eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Amém, nós vivemos pela graça, sim. Mas Deus é amor, mas Deus é justiça também. Não adianta nós falarmos uma coisa, pregarmos uma coisa e vivermos outras coisas. Nós estamos vendo, irmãos, Deus trabalhando de cima para baixo. É nos governos, é em cargos altos. Deus está trabalhando de cima para baixo. Deus está batendo quem precisa bater. Deus está batendo lideranças. Por quê? Porque o povo tem se corrompido. O dinheiro tem falado mais alto. Se o dinheiro fala mais alto aqui, para Eliseu, a lepra de Eliseu a lepra de Naamã poderia ter saído de Naamã e ter ido para Eliseu. Como nós vamos ver acontecer lá na frente. Sabe o que acontece lá na frente? No versículo... Aqui, ó, no versículo 18 ainda diz assim: mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Lá no versículo 19, Eliseu disse: boa viagem. Dispensou ele, vai com Deus, leva essa terra, leva Deus com você, não se esqueça daquilo que ele fez para você neste lugar, quando você estava neste lugar, quando você estava aqui, quando você estava na presença daquele que pode, daquele que é, daquele que ordena, daquele que manda, daquele que opera como ele quer, daquele que nos dá ordem. Quando você estiver lá, você vai se lembrar, porque ele vai estar com você. Despede Naamã. Depois Geazi agora. Vai entrar um empregado. Aquele que deu as mensagens, para Naamã. Vai falar: Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele deveria ter aceito o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Irmãos, a gente vê a corrupção quando a gente liga a televisão, de vendo pessoas se aproveitando de um momento como esse, em que as pessoas estão desesperadas, as pessoas fraudando, pegar um álcool em gel, fraudar-lhe a sua fórmula, vender como se fosse algo benéfico. E isso que vendem não vale nada, não protege, não guarda. A gente vê as pessoas aproveitando desse momento difícil, subindo o preço de todas as coisas, aproveitando do povo humilde, se aproveita de quem tem e de quem não tem. Porque quem tem para pagar, paga, mas sabe que está caro. Quem não tem, paga chorando, mas precisa. Aqui, o servo de Eliseu, o empregado de Eliseu, ele pensou assim: o meu patrão não quis porque Deus cuida dele, ele tem tudo que ele precisa. Mas eu vou correr atrás dele, vou ver o que sobra para mim. E aí, então Geazi, no versículo 21, sai correndo. Quando Naamã viu que o homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Já se prontificando. Se tiver acontecido alguma coisa, eu já volto lá e já ajudo vocês. Porque é assim, quem é ajudado, quer ajudar também. Aí Geazi vai dizer no versículo 22, não, mas o meu patrão mandou dizer, já usa de mentira, mas o meu patrão mandou dizer
que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Porque Eliseu, irmãos, ele tinha, né, uma escola de profetas. Então pessoas passavam por ali. E olha que a mentira aqui ela é contada com tanta convicção que o Naamã vai acreditar. Porque está usando o nome de alguém sério, está usando uma verdade que acontecia ali, que pessoas chegavam até ali. Então vai usar disso daí para enganar. Aí vai dizer, então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e as 2 mudas de roupa fina. Naamã disse, por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas a 2 dos seus empregados e mandou que ele fosse na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Fez isso tudo nas escondidas. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. E este perguntou, onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse, o meu espírito estava com você, quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveira e de uvas, ovelhas e gados, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. Olha para você ver como é sério, irmãos, tudo isso que está acontecendo. Não era uma ocasião para aquilo. Não era uma ocasião favorável para isso acontecer. O profeta estava falando para ele, olha, diante disso tudo que tem acontecido, você está querendo tirar proveito. Você está querendo tirar proveito. Olha quantas pessoas, irmãos, está querendo tirar proveito de você nesse momento difícil. Olha quantas pessoas está querendo se aproveitar do seu momento de fragilidade ou de um momento em que você foi abençoado. Não existe momento para isso. Quando o servo vai lá até Naamã, o espírito de Eliseu acompanha ele. Sabe? Quando você está intercedendo pela vida de alguém, que você sente que a pessoa está fazendo algo errado, que você vê a pessoa na condição do erro, se corrompendo, assim que Eliseu estava sentindo. E Eliseu começa então a orar por Geazi. E o espírito de Eliseu está junto com ele. Quando Geazi retorna de toda a sua trama, de tudo que havia feito, que chega lá com aquela cara, né, de sonso. Ah, não fui em lugar nenhum, não estava fazendo nada. Pensando que podia enganar um homem de Deus. Homem de Deus a gente não engana, irmãos. Porque o homem de Deus anda com Deus. O homem de Deus que não se deixa ser corrompido, a esse não pode ser enganado também. Porque mesmo que Naamã tivesse dado, mesmo que o profeta Eliseu tivesse recebido alguma coisa daquele homem, e mesmo assim ainda Geazi também quisesse tirar alguma coisa desse homem, Eliseu não ia saber que o homem tinha ido atrás de Naamã, porque o espírito dele ia estar corrompido. Mas por ele não ter se deixado ser corrompido, por aquilo que foi oferecido para ele. Foi oferecido, irmãos. Você acha que Eliseu não tinha necessidade? Eliseu tinha necessidade. Dá para pôr o carregador aqui, Luizinho? Dá para pôr o carregador aqui? Deu coisa que vai descarregar. Irmãos, você acha
que Eliseu não tinha necessidade de ser abençoado. Ele sustentava uma escola de profetas. Homens estavam lá ao serviço dele, né? Ele tinha que sustentar homens que iam até ele para receber conhecimento, para aprender algo de Deus. Quando você for receber uma oferta, irmão, que for uma oferta de Deus, Deus vai preparar a ocasião certa para isso. E você saberá. E você saberá que você pode receber. Porque se no seu coração tiver o pensamento, não vou receber, se você se lembrar dessa palavra, se você achar que, que Deus não está no negócio, não receba. Mas Deus, Ele prepara a ocasião certa, momento certo para te abençoar. Aquela não era uma ocasião para receber dinheiro de ninguém. Aquela não era uma ocasião para receber roupas de ninguém. Quero te dizer aqui uma coisa, se hoje aparecer roupa na tua casa, qual é a ocasião para você receber essas roupas? Aonde você vai? Você nem pode sair de casa. Se você receber hoje aí peças e peças de roupa, vai guardar para usar depois? A gente recebe aquilo, irmãos, que vem até nós no momento em que nós estamos precisando. Se hoje chegar roupa aqui em casa, eu sei que eu não preciso. Posso orar que tem coisa estranha aí no negócio. Eliseu não quis receber, porque não era momento daquilo. E falou para o seu servo, não é momento disso. Não há ocasião para isso. Não estamos em tempo de viver isso. Eliseu tinha, irmãos, necessidade. Ele tinha pessoas para sustentar. Tinha homens, E homens se alimentam muito bem. Homens se alimentam muito bem, embora tenha algumas mulheres que comem muito bem. Mas homens se alimentam muito bem. Ele falou, não é momento para aceitar dinheiro, para aceitar roupa, para aceitar plantações de oliveira, que eles viviam muito bem disso, De uvas, de gado, de ovelhas, de empregados e empregadas. Tudo isso é bom, mas hoje não é. O momento não é oportuno para isso. Nós temos, irmãos, que entender qual é o momento das coisas, quando Deus está falando conosco. Olha para você ver a cura de alguém importante ao final dessa história, aonde foi atingir. Deus levantou alguém direcionado por ele mesmo, Começou lá pela menina, que olhou para Naamã e pensou assim, eu queria tanto que o meu Senhor fosse abençoado, que ficasse livre dessa enfermidade. Se ele fosse lá em Samaria, se ele estivesse em Samaria, Eu sei que a vida dele poderia ser diferente. Eu sei que as coisas poderiam ser diferentes. A vida dele começa a mudar quando essa menina é inspirada por Deus em dizer para a mulher dele. Porque mulher que pensa na casa, que pensa no esposo, ela vai dar bons conselhos. Ela vai falar sobre o que ela ouviu. Isso vai trazer uma esperança no coração de Naamã. Então ele vai até o rei da cidade dele, vai até o rei da Síria, a quem ele prestava serviço, fala o que ele escutou. E aí ele vai até o rei de Samaria. O rei de Samaria fica indignado com toda aquela situação, porque ele não pode fazer nada, homem não pode fazer nada, governo não pode fazer nada por nós. Tem pessoas se alegrando com o valor que o dinheiro vai aí, com o valor que o governo vai dar para pessoas que trabalham informalmente. Tem pessoas que se alegram com o Bolsa Família. Amém, irmãos? Eu respeito a sua necessidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, de nada vai adiantar na sua vida você receber R$600 ou R$1.200 ou dinheiro de Bolsa Família se você não tiver Jesus na sua casa. Não é um dinheiro para uma boa ocasião. Porque o governo não vai poder fazer nada por você, o governo não vai te dar salvação. Porque o governo não pode ajudar Naamã na sua enfermidade.
O governo não pôde ajudar ele. Mesmo, ele não precisava de dinheiro, ele precisava de cura. O governo poderia ter dado qualquer coisa para ele. Ele não ia precisar. Aquilo não ia trazer a cura para ele. Ele precisava da cura. E depois ele ia entender que ele precisava de Deus na casa dele. Que através da cura Deus ia entrar na casa dele. Era isso que ele precisava. Quantos milhões estão gastando, não estão achando a cura? Estão gastando tanto dinheiro e não acham a cura. Enquanto Jesus não for ali o centro da casa, da vida das pessoas. Eu ouvi, irmãos, um pastor, Luiz Guilhermini ministrando, falando que já existem muitas igrejas em outros países, né? Que os presidentes dos países estão comunicando, pedindo para que sejam feito um jejum, igual aconteceu lá na cidade de Nínive. Por 3 dias jejuaram, até os animais jejuaram. Aí Guilhermino estava falando, por que o nosso presidente não faz isso também? É uma forma. Luiz Hermínio. O que ele... Por que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, né, não faz isso também, não convoca um jejum? Amados, eu vou te dizer uma coisa. Todos nós sabemos o que tem que ser feito e não fazemos. Será o presidente? Você precisa esperar o presidente dar uma ordem para você fazer? E você querer viver sob ordem de homens? Deus já nos ordenou. Você já conhece essa palavra. Que o meu povo que se chama pelo meu nome, isso está na rede social. Todo mundo hoje tem rede social, todo mundo hoje tem WhatsApp. Você já conhece essa palavra e não fez por quê? Não obedeceu por quê? Se você não consegue obedecer, irmãos, as leis, né, que Deus está dando, você também não vai receber as leis que o homem está te dando. Porque o homem quer ser corrompido, o homem quer ser enganado. Naamã chega ali e aquele governador, aquele rei daquele lugar não vai poder fazer nada por ele. O rei, o que o rei faz? Rasga as vestes. Mas estão querendo arrumar briga comigo? Estão querendo arrumar uma guerra aqui comigo? Eu não posso. Eu não tenho poder de dar vida nem de dar morte. Esse poder não cabe a mim. Esse poder não está na mão do homem, está na mão de Deus. Só que tudo isso, irmão, era uma estratégia para chegar até alguém de Deus. Porque o profeta vai saber que existe alguém procurando uma cura. Naamã foi procurar a cura, ele voltou para casa curado e ainda voltou com Deus para casa dele. Levou Deus para casa dele. Porque sabia que o lugar que ele tinha pisado era um lugar santo. É um lugar santo. Quantas vezes nós saímos da nossa casa para buscar Deus e deixamos Deus onde Ele está? É isso que Deus está falando conosco. Quantas vezes saímos da nossa casa, vamos cultuar Deus e não levamos Deus para a nossa casa? Às vezes deixamos Deus ali na porta da igreja. Quando começamos a murmurar, quando começamos a reclamar que a pregação não foi boa, que o pastor não falou com a pessoa, que o irmão não deu paz do Senhor, que o culto demorou. Deixamos Deus ali e não levamos para a nossa casa. Levamos só a cura. Daqui a pouco temos que voltar de novo. Porque Deus não foi conosco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscais de todo o vosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Buscamos outras coisas, mas não queremos ter o compromisso de estar com Deus, andar com Deus, ser íntimo de Deus. Irmãos, existem muitas coisas que nós temos que aprender a dizer não. Parece que vai nos trazer benefício, mas não há ocasião para isso. Eu sei que você tem necessidade. Eu sei que você tem contas a pagar. Eu sei que muitas vezes seu celeiro pode estar vazio. Mas a ocasião hoje leva Jesus para dentro da tua casa. Porque quando Ele está dentro da casa, as coisas é diferente. Você passar necessidade, você passar a prova sem Deus, é você se sentir só. Agora, você passar necessidade, você passar fome, desemprego, acusação,
doença. Com Deus é diferente, porque você sabe que Ele te sustenta, que Ele te ajuda. Ele te ajuda. Então precisamos, irmãos, pegar essa palavra hoje e trazer de lição para a nossa vida. Queremos só a cura? Ou queremos Jesus? Já vi muitas pessoas colocar aí nas redes sociais: não vejo a hora disso tudo passar para nós fazermos um churrasco, tomarmos uma cerveja, dançar a noite inteira. Você acha que Deus quer te curar para isso, para você ir lá pecar de novo? Você acha que Deus quer te curar, quer curar a tua família para você ir lá se prostituir de novo? Virar as costas para Ele? Não, irmãos. Deus não quer te curar para que você venha se corromper novamente. Deus quer te curar para que Ele esteja na tua casa, na minha casa. Deus quer me curar. Deus quer me trazer salvação, confiança, para que Ele fique comigo. Não é para que eu venha me corromper. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Leva Jesus para dentro da tua casa. Mergulha. Uma palavra dessa é difícil mergulhar, né, irmãos? É difícil mergulhar. A gente mergulha a primeira vez e já quer que as coisas estejam resolvidas. Porque quando fala de orgulho, quando nós olhamos, porque nós nos conhecemos, sabemos quem nós somos. Nós rejeitamos algumas palavras porque achamos que as palavras não são para nós. Principalmente se a palavra for dura. A nossa tendência é rejeitar. Mas é só assim, irmãos, para a gente entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Que você possa ser abençoado por essa palavra. Sabe? Faça como Naamã fez. Leva ele para a tua casa. Ele levou ali como símbolo, né? A terra daquele lugar. Como símbolo. Leva também para a sua casa. Recebe de Deus tudo que Ele tem para te dar, mas deixa Ele dentro da casa. Deixa Ele dentro da casa, porque daí pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o que vier. Ele estando na casa, você estando firme na rocha, você não vai ser abalado, porque Deus é contigo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. E agora nós vamos estar orando pelos irmãos que entraram na live, que curtiram, né? Que deixaram aqui algum comentário. Vamos estar apresentando os irmãos. Apresente comigo, ore por nós também, né? Apresente a minha vida, a vida do pastor, do Dylan, do Armando, do Luizinho. Não esqueça, irmãos, de estar apresentando, porque nós estamos trabalhando para Jesus e nós estamos sentindo isso espiritualmente. Nos ajude em oração. Estar aqui não é fácil. Deus é que nos sustenta. Estar aqui não é fácil, mas Deus nos sustenta. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, queremos apresentar a vida da Sandra, Senhor. Sandra Santos? Quem é Sandra Santos? Sandra Santos, Senhor. A Sandrinha Galter, Senhor. A Tamires, a Dolores, a Dani, a Leia, Senhor. O Nelson, ó Pai. O William, Gabriel Campos, Pastor Gabriel, Pastora Lúcia, toda a sua família. Senhor, apresentamos a vida da Lilian, da Dani Santos, Senhor. Apresentamos a Solange Ferreira, Neuza Silva, o Elcio, Senhor. Ana Lúcia, a Pastora Lúcia, Senhor. O Juan, o meu pai, Senhor Deus, o Toninho, Senhor. O Luiz Gabriel, a Cristiane, a tia Joyce, Senhor, a preletora, Senhor Deus, se eu não me engano, de Taubaté, Senhor, ela já ministrou lá em São Francisco. Senhor, o Cláudio Silva, a Roma Ossi, Senhor. Ó Pai querido, apresentamos a vida, Senhor Deus, da Solange, Senhor Deus, do Manuel. Que o Senhor entre, Pai querido, na vida dos teus filhos, Senhor, nesta tarde. Que eles, Senhor Deus, aprendam mais de Ti, Senhor. Que as Tuas mãos alcancem a cada um deles, Senhor. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua cura, que a Tua direção, Senhor, que a Tua salvação, que a Tua libertação esteja sobre eles, ó Pai. Que o Senhor venha cuidar de todas as necessidades deles, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa tarde e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos?
Que Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe poderosamente. Que de nada você venha ter falta, tá bom? Que Deus Todo-Poderoso esteja presente com você vier fazer, que Deus esteja com você. Deus abençoe, fique com Deus. Às 20 horas teremos mais. Senhor, visita a minha tia, meu Deus. Coloca as tuas mãos sobre, ó Pai querido, o corpo dela. Visita, Senhor Deus, a parte cardíaca, Senhor. E venha repreendendo, Senhor Deus, todo esse mal, Senhor. Equilibra, Senhor Deus, a pressão arterial, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a vida dela, Senhor. E dê saúde, Senhor Deus, a ela. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. E que aqueles que puderem, esteja conosco às 20 horas. Compartilhe esse vídeo e abençoe outras famílias. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela tua companhia nessa tarde.